A noite caía pesada sobre o campo militar, iluminada apenas pelas tochas e holofotes que cercavam o pátio de execuções. Soldados se alinhavam em silêncio, aguardando a ordem final. No centro, algemada e marcada pela exaustão, estava a tenente Aisha, uma mulher negra acusada injustamente de traição. Seus olhos, porém, não revelavam medo, apenas a chama de alguém que ainda acreditava que poderia resistir ao destino cruel que lhe foi imposto. O silêncio da tropa era carregado de preconceito, descrédito e hostilidade. Ninguém imaginava que aquela noite ficaria marcada para sempre na história militar. Antes de continuar, não se esqueça, se inscreva no canal agora mesmo, deixe o like e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias épicas de guerra e superação. O general responsável pelo julgamento mantinha o olhar fixo em Aisha, convencido de sua culpa. Acusada de passar informações ao inimigo, ela havia sido condenada em um tribunal rápido, sem chance de defesa. A plateia de soldados murmurava entre si, comentando que aquela execução seria um exemplo para qualquer um que ousasse quebrar as regras. Aisha respirava fundo, sabendo que tudo parecia perdido, mas ainda assim não baixava a cabeça. O relógio militar marcava os minutos finais de sua vida. As lembranças da guerra vinham em flashes violentos, tiroteios em vilas devastadas, missões secretas no coração do território inimigo, e noites em que apenas sua coragem salvou todo o esquadrão. Aisha havia salvado vidas demais para aceitar morrer como uma traidora. Ela fechou os olhos por um instante, recordando os rostos dos soldados, que juraram lealdade a ela, mas que agora olhavam de longe, calados pelo medo. Uma sensação de injustiça queimava mais forte do que o próprio medo da morte. O pelotão de fuzilamento se posicionava. O som metálico das armas sendo preparadas ecoava no pátio, aumentando a tensão. Um capitão leu em voz alta a sentença, e cada palavra parecia perfurar o coração da tenente. O público aguardava o disparo final, alguns com indiferença, outros com um certo alívio perverso. Porém, algo na postura de Aisha deixava claro que a história não terminaria assim. Era como se sua presença, mesmo algemada, fosse maior do que toda aquela farsa militar. De repente, uma explosão soou ao longe, interrompendo o silêncio ritual. Soldados se entreolharam confusos e as sirenes começaram a disparar. O inimigo estava atacando a base, justamente naquele momento crucial. O general hesitou. Executar Aisha agora ou organizar as tropas contra a ofensiva? O caos instalava-se rapidamente e o destino da prisioneira ficava suspenso por um fio. O inesperado começava a tomar forma. A fumaça da explosão cobria parte do campo, dificultando a visão. O pelotão de execução já não sabia se continuava com a ordem ou se corria para defender a base. Aisha, mesmo algemada, se manteve firme. Seus olhos fixaram-se na linha do horizonte, onde as luzes dos disparos inimigos cortavam o céu. Ali estava sua chance, mas também sua maior provação. Se sobrevivesse, teria que provar não apenas sua inocência, mas também que era capaz de virar o jogo da guerra. Um jovem soldado, nervoso e indeciso, aproximou-se dela com pressa. Ele sussurrou que acreditava em sua inocência, que as acusações nunca fizeram sentido. Sem que ninguém percebesse, colocou discretamente uma pequena chave em suas mãos algemadas. O coração de Aisha disparou. Aquele gesto era o primeiro raio de esperança em meio à tempestade de ódio que a cercava. O impensável estava acontecendo, diante dos olhos de todos. As sirenes ecoavam cada vez mais fortes. Gritos de comando, disparos e explosões tomavam o campo. Os soldados do pelotão se dispersavam, sem saber se permaneciam ou corriam para proteger suas próprias vidas. Aisha olhou para as algemas e para a chave escondida em sua mão.
A decisão estava diante dela: ficar e morrer injustamente ou agir e mudar seu destino de uma vez por todas. Ela respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade. O som da guerra ecoava ao redor, mas dentro dela havia apenas silêncio e determinação. Quando abriu os olhos novamente, já não era a prisioneira derrotada que todos viam, mas sim a guerreira que o exército nunca conseguiu apagar. Algo dentro dela despertava, pronto para escrever um novo capítulo. Um capítulo que ninguém jamais esqueceria. O som das bombas sacudia o solo, e o pátio de execução transformava-se em um cenário de caos absoluto. Soldados corriam em todas as direções, alguns gritando ordens confusas, outros simplesmente tentando sobreviver ao ataque inesperado. No meio disso, Aisha permanecia firme, algemada, com a chave escondida na palma da mão. Antes de continuar, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho. Você não vai querer perder os próximos episódios dessa história surpreendente. Com um movimento rápido e discreto, Aisha encaixou a chave na fechadura das algemas. O clique metálico foi abafado pelo estrondo de outra explosão. Suas mãos estavam finalmente livres. O coração dela pulsava como nunca antes, mas não havia tempo para hesitação. Era agir agora ou morrer de vez. Ela se abaixou e pegou o rifle de um dos soldados caídos. Aquele peso familiar trouxe de volta a memória de missões passadas, onde sua liderança havia salvado dezenas de vidas. No entanto, cada disparo que ecoava ao redor lembrava que agora sua luta era em dobro, contra o inimigo externo e contra a injustiça interna. Os holofotes que iluminavam o pátio piscavam intermitentemente, cortados pela fumaça e pela poeira das explosões. Entre clarões e sombras, Aisha se movia como um fantasma, aproveitando o caos para escapar da linha de execução. Muitos soldados nem perceberam sua ausência, ocupados demais tentando organizar uma defesa. Enquanto corria pelos corredores da base, ela ouviu fragmentos de conversas. Oficiais gritavam que o ataque inimigo não era coincidência. Parecia que alguém havia passado informações privilegiadas. A acusação que antes recaía sobre ela ganhava ainda mais peso. Mas agora, Aisha sabia. Não era apenas um erro de julgamento. Era uma conspiração. Ela encontrou abrigo em um dos depósitos abandonados da base, onde respirou fundo por alguns segundos. Mas não havia tempo para descanso. Ela precisava encontrar provas de sua inocência. E mais do que isso, descobrir quem realmente havia traído. O exército. O inimigo não estava apenas do lado de fora, estava infiltrado entre eles. De repente, passos pesados ecoaram no corredor. Aisha levantou o rifle, preparada para o pior. A porta rangeu e, para sua surpresa, era o mesmo jovem, soldado que havia lhe dado a chave. Ele estava ofegante, mas determinado. "Eu sabia que você não era culpada", disse, entregando-lhe um pequeno envelope. Dentro havia documentos e relatórios que comprometiam diretamente um alto oficial da base. O choque percorreu o corpo de Aisha. Ela sempre suspeitou que havia algo maior por trás de sua condenação, mas agora tinha a prova em mãos. O inimigo infiltrado não era qualquer soldado. Era alguém do comando, alguém que tinha poder para manipular julgamentos e ordenar sua execução. Explosões sacudiram novamente as paredes. A batalha lá fora se intensificava, mas a verdadeira guerra estava diante dela, enfrentar um traidor poderoso dentro de sua própria base. Aisha sentiu o peso da responsabilidade. Se sobrevivesse, não seria apenas para limpar seu nome, mas para expor toda a podridão escondida atrás da fachada do exército. Ela olhou firme para o soldado que arriscara a vida por ela e disse: "Então, é agora. Ou a gente cai tentando, ou muda essa guerra para sempre." O destino de Aisha, e talvez de toda a corporação, estava prestes a mudar de forma definitiva.
O pátio de execução já não existia como antes. Onde deveria haver ordem e disciplina, agora reinava apenas fumaça, fogo e gritos de desespero. Aisha, com o rifle firme nas mãos e o envelope de provas contra o traidor, sabia que aquele era o momento decisivo. Antes de continuar, lembre-se, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho, porque o final dessa história vai te surpreender. Enquanto o caos tomava conta da base, ela e o jovem soldado avançaram pelos corredores, estreitos, iluminados apenas por sirenes vermelhas que piscavam como corações prestes a explodir. Cada passo era carregado de tensão, porque a qualquer instante poderiam cruzar com guardas ainda leais ao oficial traidor. A cada sala invadida, Aisha encontrava documentos queimados, computadores desligados às pressas e ordens rasgadas. Era, claro, alguém estava tentando apagar rastros. Isso só confirmava sua teoria. Não era apenas uma traição. Era uma rede inteira dentro do exército, manipulando guerras e vidas para seu próprio interesse. De repente, o som de botas pesadas ecoou. Um pelotão inteiro bloqueava a saída principal, liderado por ninguém menos que o coronel Vargas, o mesmo homem que havia assinado sua sentença de morte. Seu olhar frio atravessou a fumaça e sua voz ecoou firme. Achei que já estaria morta, Aisha, mas parece que subestimei até o último momento a sua capacidade de sobreviver. Ela ergueu o envelope. E você subestimou minha capacidade de descobrir a verdade. Está tudo aqui, Vargas. Todas as suas ordens secretas, todos os documentos que provam sua aliança com o inimigo. Um silêncio pesado tomou conta do corredor. Os soldados que acompanhavam Vargas hesitaram, trocando olhares inseguros. O que Aisha dizia podia ser mentira, mas a convicção em sua voz era inabalável. Vargas riu, mas seu riso tinha um tom nervoso. Ele sabia que estava encurralado. Então, em um gesto repentino, puxou sua arma e apontou diretamente para a cabeça dela. O jovem soldado deu um passo à frente para protegê-la, mas Aisha levantou a mão, ordenando que ele recuasse. Se for para cair, eu caio lutando. O silêncio foi quebrado pelo som ensurdecedor de tiros. A troca de fogo transformou o corredor em um inferno. Faíscas explodiam quando as balas atingiam as paredes metálicas. Aisha se movia com a precisão de quem conhecia cada sombra, cada ponto de cobertura. Vargas atirava com ódio, mas sua fúria era cega. Um disparo certeiro de Aisha atingiu sua mão, fazendo a arma cair no chão. Sangrando, Vargas cambaleou, enquanto os soldados ao redor já não sabiam a quem obedecer. Alguns largaram as armas, outros recuaram, e poucos permaneceram fiéis a ele. Aisha avançou, apontando o rifle diretamente para o traidor caído. Sua respiração era pesada, mas sua voz saiu firme como aço. Você tentou me silenciar, mas agora é sua voz que vai ser apagada. Em vez de puxar o gatilho, ela abriu o envelope diante de todos. Documentos manchados de sangue revelavam ordens assinadas por Vargas, alianças com o inimigo, operações que sacrificaram soldados inocentes, traições arquitetadas no coração da base. O choque foi devastador. Os próprios homens que antes a condenavam agora olhavam para Vargas com desprezo e ódio. Em segundos, ele deixou de ser o comandante temido e se tornou apenas um traidor acovardado. O jovem soldado ergueu a bandeira caída da base, levantando-a diante de todos. E naquele momento, Aisha não era mais a condenada injustamente. Era a líder moral, a mulher que transformou sua sentença de morte em uma vitória contra a corrupção. Os gritos de traição ecoaram e Vargas foi levado pelos próprios homens que antes o defendiam. Aisha, exausta mas firme, olhou para o horizonte tomado pela fumaça da guerra.
Ela sabia que aquela batalha havia sido vencida, mas a guerra ainda estava longe do fim. E ao virar-se para o jovem soldado, disse em voz baixa, mas carregada de promessa: Eles tentaram me matar, mas só conseguiram me tornar mais forte. A luta está apenas começando. Fique ligado, porque nas próximas histórias você vai conhecer os bastidores sombrios da guerra e os heróis improváveis que mudaram o destino de batalhas inteiras.